Olá, gente boa e amiga, muito carinho para você. Estamos começando o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo político, social, artístico de nossa cidade, sempre com informações de relevância, de modo a trazer informações bem montadas para você, para que você tenha uma vida melhor e saiba caminhar direitinho a respeito das coisas que andam pela cidade. Hoje nós temos, com muita honra, muita satisfação para nós, a secretária de Educação, a professora doutora Priscila Maria Bonini Ribeiro, que muito nos honrou vindo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, Sérgio, principalmente te rever, né? Uma figura que eu aprendi a respeitar, faz parte da minha história aqui no Guarujá. Muito obrigado. E estou aqui para contribuir da melhor forma possível, ainda mais quando o assunto é educação. É educação. Né? Eu acho que nós podemos transformar muito através da educação. Acredito nisso e tenho imenso prazer de estar. Nós nos desencontramos algumas vezes, né? Mas a correria da Secretaria, do Conselho de Educação, da própria Undime, né, faz com que a gente quase não tenha tempo de sair lá de dentro da secretaria, né, para poder reencontrar os amigos, participar de um programa, mas eu estou muito satisfeita de estar aqui com você. E parabéns pelo nível do programa que você tem apresentado com responsabilidade, um programa que realmente passa uma notícia verdadeira e mostra os contrapontos dessa notícia. Muito obrigado, eu fico feliz com esses elogios todos. Eu vou tomar a liberdade de chamá-la de Priscila, né? Porque eu sou muito mais velho. Mas também, olha, eu tenho aqui, olha, a secretária, já teria que chamá-la de secretária, é presidente da União dos Dirigentes, teria que chamá-la de presidente, é conselheira estadual, é professora, é doutora, é reitora. Então, tudo isso está dentro da pessoa, da mulher Priscila. Então, mãe, mãe, então, avó. Você já é avó? Não acredito. Avó, minha neta tem 3 anos. Ah, que gracinha. Nossa Senhora. Eu também sou avô de 3 netos que todos os dias eu vejo. É uma coisa fantástica. Normalmente, no nosso programa, a gente deixa a pessoa falar. Eu não gosto de interromper. A minha pergunta é apenas um estímulo para que você fale, porque é você que informa, não eu. Mas eu vou precisar falar alguma coisa nesse primeiro momento. No ano de 71, 72, acho que você não era nem nascida. Estava nascendo. Estava nascendo. Então, no ano de 71, 72, eu fiz complementação pedagógica na UNAERP. A verdade é que a UNAERP tinha apenas e tão somente o primeiro pavilhão, depois tinha uma escadinha que ia para o segundo pavilhão. E quando o segundo pavilhão ficou pronto, o primeiro passou a ser biblioteca, secretaria, etc. e tal, e a gente tinha mais aula no segundo. Eu era diretor em Nuporanga, dava aula em Morro Agudo como professor efetivo da rede municipal estadual de ensino. E um dia, por causa dessa direção em Nuporanga, eu tive que ir na divisão regional de educação, DR6, se não me engano, de Ribeirão Preto. Resolvi o que eu tinha que resolver, falei, não vou voltar, tinha aula à noite, na sexta-feira, eu falei, eu vou direto para a faculdade. Vou passar na biblioteca, a biblioteca ficou no primeiro pavilhão. E quando eu estou andando ali, olha, juro mesmo, Priscila, não tinha ninguém. Aí eu olho e eu vejo, andando com a mão para trás, o doutor Eletro Bonini. E ele me viu ali naquela hora, ele falou, você estuda aqui? Eu falei, estudo, eu faço complementação pedagógica, eu sou diretor em Nuporanga e tal. E aí ele falou, você está gostando do curso? Eu falei, estou. Ele falou, então vem aqui. E me levou na sala dele, que era uma sala de aula transformada na sala do reitor. E ele começou a fazer perguntas sobre o curso. Naquela época eu me lembrava do nome de todos, alguns ficaram na minha cabeça. Vamos ver se a minha memória não... Eu falei, por exemplo, tinha um professor que era terrível com estatística, matemático, chamava Robusti, é verdade? Robusti. Ele dá aula até hoje? Não, ainda bem. Então as pessoas estão livres desse karma, porque ele era de matar. Aí eu tinha um professor muito interessante de antropologia cultural, uma professora de biologia muito interessante. Eu me lembro, eu fiz 2 seminários para uma professora que dava história da educação, não sei se era Valdirene ou Valderez, uma coisa Valderez. mais... Valderez. Né? Mas a professora que realmente me fascinava, e eu li tudo que... Ela seguia o Gersild.
psicologia da educação, psicologia do adolescente. Ela era loira, se chamava Lourdinha. Lourdinha faleceu. Faleceu, é uma pena. Faleceu há pouco tempo atrás. Ela foi pró-reitora. Pró-reitora, que espetáculo. Pró-reitora, trabalhou com a minha mãe na reitoria lá. Ela faleceu de uma doença há uns 3 anos atrás. Olha, era uma aula que não se podia perder. E eu falei tudo isso para o Eletro. Ele ficou feliz da vida. Aí ele começou a falar sobre educação. E foi uma aula, Priscila, foi uma aula, porque vocês falam do empreendedor, tudo bem, ele foi um grande empreendedor, ele fez um grande empreendedor, mas ele era um visionário, era um cara que alcançava a leitura da verdade da educação. Eu me lembro que ele bateu num ponto que, num momento, a gente não sabia se ia acontecer ou não, esses problemas que o Estado criou com essa democratização da educação, fazendo com que todo mundo passasse de ano para ter vaga nas primeiras escolas e tal. Ele falou, olha, isso vai acontecer e tal. E a gente acabou discutindo muito, discutindo política. Então foi um dia, aí quando eu fui embora, ele falou assim, precisa voltar mais vezes. Eu falei, tudo bem. Aí toda vez rara, né? Às vezes que eu encontrava com ele no corredor durante a aula, eu falava, precisamos continuar, mas a gente nunca continuou, porque ele tinha muita atividade. Então eu quero dizer o seguinte, não é à toa que a sua família é uma família que vem dessa cepa da educação e que você está seguindo com muito sucesso, né? Tanto eu falei para você em off, eu vi a entrevista da sua mãe, você está sentando no banco que ela sentou, quer dizer, eu acho que é isso, as pegadas, porque a família pisa nas pegadas que já existiram, mas a função da nova geração é continuar as pegadas que os antigos já não dão mais. Então eu acho que isso é fantástico. Eu queria deixar esse registro porque eu achei fantástico. E depois o Walter Sampaio, que era dono lá do Colégio do Carmo, um dia mostrou uma foto para mim do sindicato das escolas particulares, etc. Seu avô era presidente. E ele falou assim, olha, isso daqui é a diretoria lá, Sérgio. Na hora que eu olhei, eu falei, o Eletro Bonini. E o Walter era um cara muito inteligente, eu gostava muito do Walter. E quando ele viu, o Eletro Bonini falou, uma cabeça. Faleceu, né, faz um certo tempo, uns 3 anos atrás também. E ele falou assim, uma cabeça, rapaz, uma cabeça. Quer dizer, então, se o Walter Sampaio dizia isso, eu já conhecia, mas longe de mim desmentir o que aconteceu. Então, eu quero parabenizar essa família Bonini, que a longa data vem trabalhando na educação. E não só na educação. Né? Você conhece esse livro? Vocês conhecem esse livro aqui? Esse livro aqui é de uma senhora chamada Priscila Maria Bonini Ribeiro, Entre Letras e Linhas. Aliás, eu adorei o título. No fundo, o que acontece com o escritor? Ele está preso dentro do livro, entre as letras e as linhas. Né? E, além de tudo, tem um trocadilho muito grande. Você vai me perdoar, minha filha foi no lançamento, eu não fui. Ela leu o livro e ela falou, leia, pai. E ela me deu para ler. E eu fico em casa esse livro. E quando surgiu a chance de eu fazer a entrevista, eu fui lá na estante, tirei e eu comecei a reler algumas coisas. E eu quero me fixar em algumas passagens dele. Posso? Pode. Na verdade, esse livro, eu ia fazer, na verdade, uma coletânea de artigos que eu tinha feito durante alguns anos, né, uns 10 anos, e o editor, né, da Comunicar me falou assim, não, por que você não fala um pouquinho da sua vida? Ele é meio autobiográfico, né? Eu falei para ele, nossa, minha vida é tão complexa, eu falei para ele, não vai dar para eu... Eu falei, não, coloque passagens rápidas, para que as pessoas que estiverem lendo o seu livro saibam um pouco quem é você. Esse vai ser o primeiro de vários livros. Eu falei, não, mas eu não... Eu, na verdade, fiz esse livro de madrugada, né? Quando chegava em casa, sentava, abria uma tacinha de vinho tinto e escrevia um pouco. Eu acho que a escrita liberta a gente e tira a gente dessa vida mundana, né? Em que aprisiona, né? Geralmente aprisiona as pessoas. Perfeito, e se você não fugir de alguma forma, você entra na hipocrisia que existe aí de uma sociedade que demonstrou há poucas semanas atrás que o tecido dela rompeu e que ela está borbulhando e pedindo mudanças, né? Sem dúvida. Então a escrita possibilita isso, né? Eu comecei escrevendo para mim mesmo. Todo mundo escreve para si mesmo. Para que eu libertasse as minhas angústias, os meus questionamentos. E depois uma pessoa viu, né, o que eu tinha escrito e falou, não, Priscila, publica pelo menos os artigos. E aí nas madrugadas eu escrevi, das 2 às 3 da manhã, eu durmo muito pouco. Durmo 4 horas por noite, né? Eu chegava em casa e escrevia, e eram os melhores momentos meus.
Porque é o momento em que você se entrega, né? É o momento em que você se torna você mesmo. Os alunos me perguntavam isso, como é que é escrever? O escrever é quando você é você, não tem jeito, né? Então, aliás, o Otávio Paz, ele disse uma vez isso, quem escreve por mim quando escrevo, né? Quer dizer, nós somos uma coxa de retalho, Priscila, de uma série de coisas. Você viu, eu acabei falando de alguns professores do meu tempo. Então, são pequenos retalhos que fazem a gente ser essa coxa que nós somos. Alguns retalhos são bonitos, outros não tanto. Alguns são maiores, outros menores. Então, quem escreve por nós, quando a gente escreve, quem escreve por nós é exatamente essa vivência que a gente tem, fecundada pela sua capacidade de reflexão a respeito do momento, do tempo, das angústias, né? O livro, de fato, ele é meio autobiográfico, ele tem algumas passagens espetaculares suas, quer dizer, não é mais de ninguém. E tem uma coisa aqui que eu vou começar por ela. E ele, na verdade, fecha um ciclo, né? Nós passamos 5 anos, esses últimos 5 anos, com uma doença bem complicada. Minha mãe teve câncer e ela foi uma das pilastras da universidade, né? Sim. Então, eu saía da secretaria às 6h30 da tarde, 7 horas, dormia com ela no Sírio-Libanês e foi um momento de muita reflexão, assim, questionamento sobre a vida. E quando saiu o diagnóstico dela, que ela tinha curado, eu falei, agora é a hora de eu escrever e comemorar a vida dela, né? Comemorar tudo e passar essa página, né? Então eu esperei, saiu o diagnóstico dela, estava já escrito há algum tempo, falei, agora eu vou lançar e vou chamá-la. E ela chegou a escrever alguma coisa na vida dela ou não? Não. Eu até falei esses dias para ela, o meu avô escreveu um livro, O Educador, né? E eu falei, mãe, está na hora de você escrever um pouco, né? Uma pessoa muito preparada, um conhecimento de vida maravilhoso. Eu acho que eu tive, graças a Deus, tanto do meu pai como da minha mãe, do meu avô, minha avó também, fui muito abençoada com as pessoas que me fizeram escolher o que eu amava para fazer, que é trabalhar na educação, né? Não houve nada forçado, olha, porque eu sou educadora, eu quero, pelo contrário. Foi construído com muito carinho e amor, e aí eu tenho, assim, passagens com meu avô fabulosas, né? Você conheceu, você imagina, a cada conversa, a cada 10 minutos era uma lição de vida, né? E as pessoas perderam esse costume agora de aproveitarem e saborearem o que o mais velho tem a dizer. Se as pessoas soubessem ouvir mais, elas sofriam menos. Esqueceram que a anatomia humana ela é sábia, né? 2 ouvidos e uma boca. E uma boca, né? Só. Então, e aí eu acabei encorajada por esse meu amigo da Comunicar. Ele falou, não, Priscila, nem que você não queira, eu vou lançar teu livro. E foi assim, de supetão também lançamos. Graças a Deus, esgotou a primeira edição. Semana ele me ligou e falou, olha, nós precisamos fazer a segunda. Eu falei, olha, não está dando tempo, mas nós vamos dar uma paradinha para tentar mais para frente. Mas foi merecido. Inclusive tem uma coisa que foi surpreendente para mim. Eu tinha um programa na Tribuna, antes de ser CBN, e ele começava com uma crônica, na rádio A Tribuna. E uma vez eu fiz uma crônica sobre um garoto que vendia flores, na fila da balsa. E, surpreendentemente, eu vejo aqui que você fez uma crônica também sobre um garoto. Exatamente isso. Mas eu queria me prender ao começo do que você falou. Você disse assim no começo. Tentei durante uma noite convencer um amigo sobre a necessidade de cada um de nós escrever nossa responsabilidade social. A pergunta é, tipo provocação, você já escreveu a sua? Já. O que é para você a responsabilidade social que você tem? Eu acho que é uma coisa tão simples, né? A responsabilidade social é fazer o bem. Perfeito. Né? Quando você faz o bem, você recebe o bem, né? Eu tenho certeza que todo mundo que já parou um momento do dia e falou assim, olha, agora eu vou me doar para o outro, eu vou demonstrar o meu amor à próxima. Com certeza a noite dele foi muito mais gostosa. Então eu acho que a responsabilidade social é você realmente fazer o bem, né? Buscar, ajudar a pessoa, estender a mão no momento, porque a vida ela é um ciclo, né? E em dados momentos você está numa posição, em outro momento você pode estar em outra situação. Se colocar no lugar do outro, ouvir, fazer o bem, eu acho que simbolizam bem os primeiros princípios da responsabilidade social. Da sua responsabilidade social.
Bom, então você cumpriu a sua parte. Você precisa cobrar do seu amigo agora para ver se ele fez ou não. Você tem uma coisa aqui também muito interessante, que eu gostaria de perguntar. Você diz, a questão da violência, ponta de um iceberg chamado exclusão social, aos poucos tomou conta do noticiário nacional e mundial, que chega à opinião pública em dois formatos bastante distintos. Aí você fala sobre o sensacionalismo, a cobertura jornalística, etc. e tal. E eu te faço a seguinte pergunta. Realmente a violência, ela é produto realmente só da exclusão social ou existe algum outros fatores que você podia colocar? Ou a questão, a exclusão social, ela é o grande carro-chefe dessa violência que nós estamos vendo no dia a dia? Na verdade, a exclusão social ela parte do próprio ser humano, né? No momento que ele não consegue, ele tem a incapacidade de lidar com as diferenças. Né? Tá, de aceitar o outro. De aceitar o outro. Então, a exclusão social parte do próprio ser humano. Né? Eu acho que se todos nós, né? Acho que todos acreditam, né? São cristãos, e se nós seguíssemos só 10, os 10 mandamentos, perfeito, com certeza nós não teríamos essa exclusão social. Mas, infelizmente, a rotina, a sociedade, ela corrompe, a rotina, né? Nos leva num triturador, aonde você deixa de fazer o que você acha certo para fazer o que os outros acham certo. Então, nesse momento, eu acho que a gente começa a dar asas, né, à exclusão social. Poxa, gostei. Tem mais outra coisa aqui interessante que eu conhecia. Eu nunca tinha colocado, você colocou num discurso de formatura, e eu conhecia o pensamento, né? É do Dennis Gabor, físico. Foi a primeira turma. Esse pensamento aqui é fantástico. O futuro não pode ser previsto, mas pode ser inventado. É a nossa habilidade de inventar o futuro que nos dá esperança para fazer de nós aquilo que somos. Quer dizer, o futuro não é uma coisa que você vai caminhando e acha ele ali. Você tem que construir, você tem que inventar. Então eu te pergunto, a educação ajuda a inventar o futuro? Ajuda. A educação libertadora, não essa educação que nós estamos habituados a ver, né? Porque a educação brasileira, ela tem todo um sistema educacional e que já dá indicadores de que esse sistema ruiu. O sistema não funciona. Perfeito. Né? Então, o que você não pode é deixar se aprisionar por esse sistema educacional. Isso é muito difícil. Desde a sala de aula, no momento em que você está lecionando, você está ensinando. Os cursos próprios de pedagogia, né, que formam docentes, eles têm algumas deficiências. Porque hoje, para você ensinar, você primeiro precisa ensinar a cuidar. Mudou. A educação ela tem que acompanhar os momentos sociais. E o sistema educacional, ele engessa. Então, essa educação que eu digo libertadora, eu acredito que sim. Que reinvente o futuro, que inove. Agora, essa educação que nós estamos habituados a ver, não. Ela aprisiona. Ela não inova, ela é simplesmente reprodução. É o mesmismo. É o mesmismo. Quer dizer, ela não... E todos aqueles caminham dentro desse caudal, esperando que vão achar o futuro pronto. E eles não vão achar o futuro pronto. Eu acho, assim, o que me mantém, né, acreditando nessa educação libertadora é que em todos os momentos da minha vida eu encontro sempre uma luz, uma pessoa iluminada que me demonstra que é possível sim, né? Eu tive essa luz presente durante muitos anos, o meu avô tem essa luz presente, minha mãe, meu pai, mas assim, professores, que são meus colegas de trabalho. Eu me lembro de um professor de filosofia que nós contratamos aqui e que foi um maior trauma, porque ele não dava aula dentro da sala de aula. Então, ele ia para a padaria e um dia, pelo sistema educacional, olha, o professor vai ter que ser desligado, porque as regras da universidade são essas, ele tem que fazer a chamada, ele tem que... E eu comecei a me questionar, mas tem que estar na sala de aula? O processo de ensino-aprendizado, há muitos anos atrás, não se dava nas praças, não tinha os discípulos. Então, como é que isso foi mudando? Será que ele está tão... Então, eu chamei os alunos e comuniquei que nós iríamos desligar. Nossa, foi simplesmente paralisar a universidade. E eu me lembro da fala de um aluno.
um senhor que ele tinha 65 anos, ele falou assim para mim: professora Priscila, a qual eu tenho muito respeito. Os 30 minutos que nós passamos na padaria com ele, eu não troco por 5 horas sentado no banco. Porque os 30 minutos eu aprendo muito mais. Eu aprendi que eu vi muito pouco isso, que a filosofia é a ciência de com a qual ou sem a tal o mundo permanece igual. Perfeito. E ele transcendeu. O que ele fez ali? Ele foi além do que um aluno que, como ele disse, entrou com as deficiências pedagógicas que ele entrou, que ele com 65 anos sentou num banco universitário e sentiu aquilo. E aí, rapidamente voltamos atrás. Voltamos atrás, o professor fica, mas, professor, por favor, leva a chamada para a padaria. Não, excelente, excelente. Por favor, professor. Faz a chamada. Você deve ter conhecido, os pais deles eram ministros, foram assassinados numa fazenda. Eu não lembro. Eu lembro ele só foi embora por isso. O pai e a mãe, o pai dele era ministro, eu não me lembro o nome, e ele falou: meu pai está mudando para uma fazenda, até por mais segurança e tal, eles foram assassinados nessa fazenda. Eu me lembro que ele entrou na minha sala e falou assim: eu agora tenho que cuidar da minha família, mas eu volto. Ele falou: um dia eu volto. E... eu me lembro que em Ribeirão Preto tinha Esse foi aqui no Guarujá. Eu sei, mas eu me lembro que em Ribeirão Preto tinha um professor também meio piradão chamado Bandeira. Ele dava aula de filosofia, ele era meio loucão de tudo, mas era muito interessante, porque essa loucura, ela liberta, né? É uma coisa fascinante. Quando o sujeito alcança um determinado patamar, onde você não vai mais logicizar. É a coisa em si, ele te mostra a coisa em si. Tudo. E questiona tudo, tá? Eu acho isso fantástico, muito bem lembrado. Deixa eu fazer uma outra coisa. Ih, aqui é terrível para nós. Você que está me vendo aí, um sexo masculino, ela pega aqui um trecho, ela pega um trecho aqui e diz assim: aonde foram todos os homens? Eu juro que eu estou aqui, eu não mudei. Então, para o Kenyon College, tradicional faculdade americana, a diretora chamada Jennifer Delahunter Britz, ela confessa: a realidade é que os homens são mais raros e por isso são candidatos mais valiosos, e completa que os professores são mais benevolentes com o sexo masculino, visando facilitar a entrada deles na universidade. Deixa eu fazer uma pergunta: nós estamos tão ruins assim no seu conceito? Quer dizer, eu sei que existe muito mais mulher hoje, a gente vê... inclusive disciplinas que em tese seriam masculinas e tudo mais, profissões masculinas, onde a mulher tem um espetacular desempenho. Mas isso daqui é profundamente magoei. Na verdade, foi feita uma pesquisa nessa universidade e o número de candidatas e de estudantes que finalizavam o curso, não que entravam, era superior, era esmagador o número de mulheres. Então, houve todo um questionamento, né? E eu coloco até o questionamento para as pessoas entenderem por que eu pergunto: onde estão os homens, né? Então, eu achei muito interessante as colocações que ela fez, né? Ela faz essa colocação, mas ela aprofunda a discussão, né? Dizendo que a mulher tem uma perseverança muito grande, ela tem a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso foi tudo em cima de dados estatísticos, né? Do número de mulheres que concluíam o curso. Tá. Em cima do número de homens. Tá. E é um chamamento para os homens. Para que haja mais homens, então por isso que era mais valioso. Até porque é muito mais fácil entender a cabeça de uma mulher preparada estudando e sendo preparado também, né? É verdade. É verdade. É o que nos resta realmente. Mas assim, eu tenho muito respeito. Você pega, eu brinco que eu tive uma figura masculina maravilhosa. Você acabou de falar. Então. Foi meu avô, então tenho muito respeito. Mas a colocação que ela fez na época foi muito interessante. E é um chamamento justamente: olha, precisamos reverter esse quadro. Tá. Né? Nós precisamos ter o mesmo número de mulheres e homens formando. Então foi, na verdade, uma chamada para que naquela universidade os homens tivesse uma participação maior. Priscila, daqui para frente a gente vai começar a falar sobre a educação da nossa cidade.
Eu vou pegar um pedaço seu aqui, tá? Mas antes a gente tem que pedir os comerciais e a gente volta. A gente volta conversando sobre o seu livro como ponto de relacionamento para o que virá, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Paulinha, com você. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Aqui o seu sonho de construir ou reformar se torna realidade. Morada do Sol, materiais para construção. Olha só o tamanho dessa loja, gente. Tem de tudo do alicerce ao acabamento. Olha só o nosso estoque. É uma grande variedade para você e tem novas ofertas. Confira. Armário mais espelheira de banheiro AJ Rorato a partir de R$ 140. Ducha Belo Banho com braço Lorenzetti 110 ou 220, várias cores, R$ 39. Torneira para cozinha de parede branca Vicua, R$ 10,99. Fechadura para exterior inox 3F, R$ 24,99. Forro PVC branco duplo, R$ 13,99 o metro quadrado. E a Morada do Sol Materiais para Construção facilita o pagamento. Fazemos crediário e aceitamos todos os cartões de crédito. Morada do Sol Materiais para Construção, via Santos Dumont, número 3.301, no Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Do alicerce ao acabamento, realizando seu sonho de construir ou reformar. É aqui, na Morada do Sol Materiais para Construção. Eu quero dizer, eu preciso, eu quero dizer para você, peraí, Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Muito bem, estamos de volta com a secretária de Educação, a Priscila Bonini, e a gente está partindo do livro dela para discutir uma série de questões e tem uma aqui que vai nos colocar diretamente na educação da nossa cidade. Você diz assim no Manifesto por uma Real Educação, em um artigo seu, você diz: a educação foi alijada à condição mínima de uma política de governo, dependente da vontade e estratégia de uma administração, ao sabor daqueles que assumem a liderança de nosso país. Eu nunca vi tanta verdade. Cada um tem a sua política. Cada um chega e fala, não, dos professores na sala de aula, não, aprovação automática, não, agora é assim, agora é assado, agora é cozido e nada continue, nada segue, nada tem solidez. Então eu pergunto para você, existe, porque eu gostaria, você falou em off, de tudo que você conquistou a nível de prêmios. Existe uma política de governo séria, de continuidade dentro da administração Maria Antonieta de Brito e da sua gestão na secretaria? Sim, eu acho que nós tivemos um ganho muito forte na área educacional, começando pelo Estatuto do Magistério, o plano de carreira do educador, o plano decenal. Quer dizer, você tocou num ponto, Sérgio, que em qualquer governo é bem complicado, a descontinuidade. Isso. Ruptura na educação faz com que cada vez ela tenha um retrocesso. Então, nós tivemos a felicidade de estar num segundo governo. A Antonieta é uma educadora, né? Então eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar com ela. Ela dá autonomia. Porque eu achei esquisito, assim, né? Aqui no Guarujá é assim, tudo que dá certo não é prefeita, mas tudo que dá errado é. Entendi. Você já percebeu? É verdade isso. Então eu tenho a felicidade de dizer, a educação está no caminho correto, porque nós temos uma prefeita que entende de educação e os acertos são dela. Eu sou uma ferramenta para poder operacionalizar tudo isso. Em última instância, ela opta pelos caminhos. E ela é uma pessoa que quem conhece realmente, né, não ouvir falar, não realmente conhece, sabe que ela tem princípios muito sólidos, é uma trabalhadora, uma guerreira, uma pessoa que para passar o que ela passou no primeiro governo, no segundo, e se manter em pé, e confiante que as coisas
vão melhorar cada vez mais, mas infelizmente a gente está num sistema, né? Você tem problemas muito sérios de licitação, coisas que fogem do controle. Ninguém é eleito, Sérgio, para não fazer o bem, para deixar o povo insatisfeito. É verdade. Quando há uma não entrega de um serviço, alguma situação, as pessoas têm que se informar o motivo daquilo. Ninguém se candidata para não ser benquisto. É verdade. Partindo disso, para não ficar na história, nós temos que ser mais questionadores, né? Olha, por que não saiu isso? O que está acontecendo aqui? Eu acho que o Guarujá, por mais que a gente tenha problemas que têm que ser encarados, desafios grandes, né? A questão da zeladoria, a questão de algumas obras que, né, tiveram problemas com as empresas. Perfeito. Não foi Por mais que a gente tenha problemas, nós tivemos avanço. Nós moramos aqui há quanto tempo? Eu me lembro que eu reuni os professores no final da noite, 8, 9 horas da noite, você não encontrava um restaurante para comer, não estamos falando de muito tempo atrás. É né? verdade. Estamos falando de 13 anos. Eu me lembro que se você tivesse que correr para um local para ser atendido, para a área médica, era no Santo Amaro. Então, hoje eu tenho UPA na Enseada, no Jardim dos Passos. Quer dizer, mudou muita coisa. Mas, como nós temos muitos desafios, eu creio que as pessoas, na angústia de resolver tudo, estão olhando apenas os desafios. Mas a gente não pode perder de vista que houve ganhos. Nós estamos fazendo uma avaliação agora, esses dias, quer dizer, houve ganhos por quê? Porque ela conseguiu e teve a capacidade política de trazer o maior número de recursos federal e estadual para esse município. É verdade isso. Então, quer dizer, existem ganhos. Então, vamos trabalhar em conjunto. O que eu acho que aqui no Guarujá é muito difícil de você lidar é que a cada momento você amanhece e tem uma história, uma ficção, né? Olha, a prefeita está fazendo, não, a prefeita não está nem sabendo daquela situação, já estão colocando a culpa nela. É verdade. E isso fica nas ruas, né? Você entra num ônibus, tem alguém que foi preparado para aquilo, que passou para outra pessoa. Então, eu creio que a gente teve avanços, tem muita coisa a ser resolvida. Em nenhum momento eu vi a prefeita Maria Antonieta dizer assim, a cidade está ótima. Não, nós estamos buscando o melhor. Nós estamos trabalhando muito. Uma pessoa que acorda 6h30 da manhã e dorme meia-noite. E que se você passar lá na prefeitura, ela está com a luz aceita tentando resolver. Quando você não tem dinheiro, como foi agora a questão dos precatórios que caiu, em que você está ali com o cofre vazio, você tem que ter criatividade para continuar as ações. Perfeito. Agora, a população, ela cansou de esperar. Se você olhar a história do Guarujá, demonstra a reação da nossa população. Foram muitos e muitos anos esperando mudanças, né? E quando ela entra, é uma expectativa muito grande, né? Há um ponto que é imbatível, a questão da honestidade, não sei se você lembra no período... Eu me lembro. Então, assim, ela tem pontos fortes, a questão da garra dela de buscar e conseguir trazer. Agora, no município, a situação, eu brinco que a gente só olha para o umbigo da gente, né? Porque se olhar para a cidade do lado, você vai ver que os problemas se reproduzem, né? São muito similares, né? Nós temos que ter o discernimento de trabalhar cada dia mais e tentar chegar o mais próximo do bem-estar da nossa comunidade. Então, foram vários os desafios, ninguém culpa o anterior ou não, mas foram vários os desafios que essa gestão encarou. E que aos poucos nós começamos o início do governo, eu me lembro, estou falando da educação, só para você ter uma ideia, que é uma das maiores secretarias. Eu me lembro que nós tínhamos quase 2.000 alunos matriculados em 2 unidades que não estavam finalizadas, 10 dias antes do início de aula. Então, os bastidores, eles são bem complexos. Tem hora que você fala assim, para que eu estou me dedicando, né? Se eu tenho uma história na educação, se eu tenho um nome, um currículo, e de repente você abre um jornal, ou você vê uma notícia que não condiz com a verdade. Nós não podemos fugir da verdade, né? Buscar sempre a verdade. Então, o que desestimula muitas vezes é isso, né? É as pessoas tirarem as próprias conclusões por situações que envolvem a questão política. Olha, mal nós estamos entrando numa eleição,
e já tem frigideira e assando, né? Assando, é verdade. Então, é triste isso. É triste porque no momento que ocorre isso, Porque você a máquina não anda. Você né? antecipa o pleito, você deixa de administrar e tem que correr atrás dos problemas da eleição. Mas isso é uma estratégia da oposição, isso é uma estratégia de quem não quer que a prefeita administre. Eles querem viver um outro momento. Aliás, eles querem palanque, muitos querem palanque, querem ter a chance de dizer. Porque quem está no poder, quem tem cargo, tem a chance de dizer. Por exemplo, estou entrevistando você aqui, não estou entrevistando o Pedro, Antônio, José, que são pessoas que talvez pleiteiem alguma coisa, não que você pleiteie, mas pessoas que pleiteiam, mas quem são na ordem do dia? Então eles precisam antecipar o momento deles, que não interessa à administração. E que penaliza a comunidade. Penaliza porque paralisa isso, paralisa Entendeu? o processo, a rapidez. Então, a cada ação civil pública, a cada questão, é tempo do poder público para responder, para justificar. Então, isso vai realmente, né, deixando mais morosa ainda a máquina pública, que já é por natureza morosa. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu creio, eu acredito que as coisas, a tendência é mudar cada vez mais, é que as pessoas comecem a entender, né, o porquê da não entrega de um serviço. Eu me lembro, por exemplo, a questão do uniforme ficou em voga aí, né? Como é que pode uma prefeita que fez uniforme de material de inverno e de verão não querer dar? Não, nós fizemos um processo licitatório, o ano passado nós solicitamos, acabou o período eleitoral, foi feito na época certa, com planejamento adequado, infelizmente nós sofremos impugnação, paralisaram a entrega. No momento que você tem uma impugnação, você tem que parar, nós tentamos defender de todas as formas, resolvemos abrir um novo processo. Quer dizer, vai para o final do ano, quem perde? A população. A população. Quer dizer, essas situações que são criadas por N fatores, ou por empresas, ou por questões políticas, elas acabam prejudicando a população. Né? E aí vai chegar agora no final do ano, que eu vou conseguir liberar, e aí eu vou entregar no final do ano. Aí vai dizer, vai entregar no final do ano, vai jogar o dinheiro... Jogar o dinheiro fora, então, porque não vai usar, aquela coisa toda. Então tem tudo assim, se você age, criticam a ação. Se você não age, criticam a não ação. Eu acho que a gente tem que qualificar. Até as pessoas que pleiteiam estar à frente da gestão pública, as pessoas que querem ser candidato precisam aprimorar um pouco. Saber selecionar, inclusive. Do discurso, né? A comunidade, ela enxerga também. Às vezes a gente demora um pouco por não conhecer a situação, mas vai haver um momento que ela vai saber a verdade. Sim. A verdade demora, mas ela aparece, né? Então, eu sou muito, assim, pautada em dados, Trombete. Contra dados e fatos não há argumento. Não tem argumento. Então, toda vez que me chamam, olha, Priscila, eu quero que esclareça isso, eu nunca fugia de um debate. Agora, quando não chama, é porque querem falar sozinho. E querem falar na sua ausência. Na minha ausência. Então, dá dela provar o contrário, deixa eu falar isso aqui. Nós só podemos fugir no momento que, olha, eu tenho aí erro, não. Então, se eu tenho erro, tem que assumir. Se a situação foi feita da forma adequada e ocorreu algum problema, temos que explicar. A nossa obrigação é esclarecer a população. É para isso que nós estamos aqui, né? Nós trabalhamos diariamente para que a gente veja as coisas funcionarem bem. Se não está funcionando, pode ter certeza que motivos há. Motivos jurídicos, motivos políticos, motivos orçamentários. Então, sempre há uma variável, né? Sempre há alguma coisa que emperra. E a nossa obrigação, por ter confiança da população, por ela ter confiado na prefeita Maria Antonieta, é não desistir. É lutar todos os dias para que a gente consiga realizar o que foi planejado e consiga atender da melhor forma possível a população. Agora, ninguém está no mar de rosas, ninguém está dizendo aqui que está tudo perfeito. Não, olha para Santos. A gente tem visto, principalmente na área da cultura, o Raul Cristiano, que foi candidato, é o secretário de Cultura, ele era poeta independente, ele ia nos programas de rádio que eu fazia, eu conheço o Raul há muitos anos, e outro dia encontrei com ele e falou, tá duro, você viu os teatros, estão caindo, quer dizer, nenhum tem autorização, ninguém tem absolutamente nada, não tem segurança, quer dizer, a gente pensa que as coisas estão ruins aqui. Inclusive, tem duas coisas que eu preciso falar para você. Outro dia eu fui fazer uma palestra no Hospital Santo Amaro, e a primeira pergunta que eu fiz lá para a enfermeira, me dá um dado, etc e tal, eu falei, qual é a taxa de óbito? Ela falou, 3% de saída.
Taxa de óbito de saída significa que a culpa não é só sua. A pessoa chega já em óbito aqui, você tem que atestar e tal. E quando eu pus as pessoas para conversar, eu falei, uma vida é tão importante e tal. Eu comecei a criar um clima lá e tal. Eu falei, a taxa aqui é 3%. E eles ficaram todos assim, né? Eu falei, sabe o que significa? Significa que vocês têm 97% de sucesso. Então, se você simplesmente só olha para o aspecto negativo, é o caso do uniforme. O uniforme, então você pega uma secretaria que dá material, da mochila, dá isso, dá lousa. Graças a Deus nós brigamos muito e conseguimos entregar. E conseguiram entregar. Não no prazo que eu queria, ele demorou 2 meses, mas nós conseguimos. Porque você imagina um pai, Trombelli, que tem 3 filhos. É. O que representa no orçamento dele? Nossa Senhora! Então, a Antonieta sempre foi muito clara quando ela definia as políticas. Porque o uniforme não é obrigatório. O município que não entrega, o Estado, ele vende a camiseta. Foi uma política de governo dela que definiu o que tinha que ser entregue para melhorar a vida das pessoas, para que a gente tenha mais segurança na escola, para que o pai não tire do seu orçamento familiar o material e o uniforme. Então, o material nós conseguimos, graças a Deus. Isso foi uma questão na Baixada, né? Todas as cidades tiveram problemas nos processos licitatórios. Então, você observa que não foi uma questão pontual aqui no município do... Infelizmente, nós conseguimos, deve estar assinando agora, mas que provavelmente eu já deixo tudo preparado para eles já utilizarem também o próximo ano, porque a gente tem que, né, zelar também pelo dinheiro público, né, e pela questão orçamentária que a gente passa. Mas é o que eu digo. Então, faltou um elemento. Esse elemento só faz com que você faça aquela visão que eu falei ainda há pouco do Santo Amaro. Você não sabe fazer e olhar a verdade por outro ângulo, quer dizer, você está olhando aquilo que não aconteceu e não aquilo que vem acontecendo. Então, eu acho que isso faz parte de um discurso daqueles que querem antecipar o processo eleitoral e querem começar desde já a mexer nos números e tudo mais. Quando saiu a primeira pesquisa dela no ano passado, na eleição passada, a minha filha chegou desesperada em casa e falou, olha, pai, porque ela trabalhou na eleição para Antonieta, e eu falei, filha, ela está no segundo turno, pô. Vocês estão olhando, ela tem 70% de rejeição? Tem. Então ela tem 30% de aceitação, não é isso? Vamos aumentar a aceitação. Vamos aumentar. Quer dizer, no fundo, não, mas não é muito? É muito, só que tem 30% aqui. Então existe um resíduo eleitoral onde você pode buscar as coisas e tudo mais. Inclusive, falei isso para o Duíno uma vez. Falei, olha, Duíno, tem resíduo eleitoral aqui. Então, e de fato, isso daí aconteceu. E eu sei que vocês têm feito um bom trabalho, por isso que eu perguntei, existe uma preocupação de se criar realmente uma educação de padrão? Existe essa educação. E está documentada agora, né? O plano decenal ele foi aprovado, virou uma lei municipal. Então, assim, independente da minha continuidade, da prefeita, nós deixamos um documento que ele é um instrumento de cobrança. Ele é um instrumento que as pessoas podem usar e falar, não, porque não foi realizado isso. Você não pode parar isso. Ah, não, porque mudou, não. Então, esse documento, ele existe. E estabilizou também a questão dos profissionais da educação. E isso quebra aquele problema que nós falamos, de você mudar o governo, não vou fazer mais. Não, você não pode deixar de Antonieta fazer, porque agora tinha isso muito claro, né? A Antonieta tem uma história no município, ela já foi oposição, já foi... Então, assim, a história dela mostrava, é preciso você ter instrumentos que possibilitem a continuidade. E ela sempre falou isso muito. Tanto no primeiro ano de governo, a primeira posição que ela solicitou para a Secretaria de Educação foi, eu quero pagar o direito dos professores. Eles tinham licença em pecúnia e em gozo. É verdade. Em pecúnia, era aquela que ele tem direito à remuneração e não sai do trabalho. Em gozo, é aquela que ele sai do trabalho. Então, ela pagou no primeiro ano pecúnias de 20 anos de servidores que não recebiam seu direito. E como é que você estimula um servidor se você não respeita o direito dele? Perfeito. E aí, depois, no outro ano, através da lei... Era 122, agora 135, que é o Estatuto do Magistério Plano de Carreira. Criou-se a figura do temporário,
nós não tínhamos professor temporário na rede. O aluno ficava até o final do ano sem professor. E essa figura do temporário possibilitou o segundo modelo de licença, que é em gozo, né? Então é aquela que o professor sai e uma pessoa assume, né? Tem ainda faltas? Tem. São aquelas faltas que tanto na rede pública como privada tem. Você não tem como prever se o professor vai pegar dengue, se ele vai ser internado, se morre alguém da família. Isso existe. São as licenças de saúde. Mas aquela que era a mais bruta, que era a primária, que isso vinha de décadas e décadas, ela foi corrigida nos primeiros anos. Hoje, se você olhar as taxas de falta de professor, eu tenho orgulho de dizer isso. Nós somos uma das cidades que menos tem. Por isso que eu falo olhar no umbigo. Nós não conseguimos zerar, nós queremos chegar à perfeição. Olha, não falte nenhum professor, isso ainda não foi possível. Mas nós caminhamos muito. Então, né? E estamos buscando a perfeição, né? Então, estamos motivados a buscar essa perfeição. A perfeição, né? Não é um ponto, é o caminho. É o caminho e aí você vai se aprimorando. Priscila, a gente não falou nada da pauta. A Meilin está ali, ela está brava comigo, fazendo assim com o dedo, que eu sei, você trouxe coisas interessantes. E nós estamos chegando ao final do programa, mas uma coisa eu não podia deixar de que você colocasse, que é porque nós filosofamos, né? No fundo, a gente acabou filosofando. E você tem uma coisa muito interessante aqui, que é a capacitação da rede, dos docentes, né? E você falou em 20 produtos para 10 meses de coisa, já deu um pano para manga de gente que falou que se gastava dinheiro, e é tudo conversa fiada, porque um projeto desse tamanho, para 10 meses, para 20 produtos e capacitar uma rede do tamanho que é a nossa rede, eu estou para te dizer que o dinheiro é pouco. Na verdade, esse projeto, o valor dele era bem maior. Nós estamos há 3 anos tentando licitar esse projeto. Há 3 anos nós desenvolvemos um projeto pedagógico da Secretaria, onde nós fazemos uma capacitação na sua plenitude. Não capacitações pontuais, olha, acaba aqui e não tem uma continuidade. Então, esse projeto foi desenhado há 3 anos, não tivemos sucesso nas licitações, e nós conseguimos licitar ele agora nesse ano, graças a Deus. Que bom. Porque é um projeto que ele tem um projeto pedagógico muito arrojado, de uma capacitação continuada. Houve uma má interpretação, né, do projeto, que era só o simpósio, que foram os 3 primeiros dias de abertura da capacitação, foi um simpósio de educação feito na UNAERP, que cedeu espaço. Nós temos um problema muito sério de espaço ainda, né, no município. Se Deus quiser, um dia nós vamos ter ainda o centro de convenções. Mas então a universidade cedeu espaço para fazer esses 3 primeiros dias de capacitação, que foi com a rede inteira. Foi um sucesso. Existiu workshop, oficina, palestra, e o professor conseguia moldar da necessidade que ele entendia para a sua formação. Então, a avaliação foi muito boa. Tivemos no primeiro dia 1.850 professores. E o engraçado é que nós passávamos por um momento muito sério no contexto social, porque estavam tendo as manifestações. E nós abrimos um simpósio no meio das manifestações. Puxa, eles podiam ter usado isso para esse fim. E olha, o respeito do professor, a postura do professor foi muito bonita, né? Então, eu creio que assim, ali já começou uma coisa bem iluminada, que sutil. No final do simpósio, a gente encerra os 3 dias com uma avaliação que a gente chama de grande GT, que é o grupo de trabalho com os professores, a secretária direto com os professores, e ali a gente trabalha os desafios, quais são os acertos, quais são os erros, o que a gente pode aprimorar para 2014. Convalida o nosso planejamento de 2014 com o professor. Porque a educação, ela se dá dentro de sala de aula. Esse professor que está, não desmerecendo ninguém, ela se faz nós somos ali. gestores, ela se faz ali. Então, é um momento em que ele pode estar ali frente a frente com a secretária, colocando o que os projetos, qual o impacto dos projetos dentro da unidade, portanto, dentro do processo de ensino e aprendizagem. E aí, posterior a isso, nós tivemos a Anísio Teixeira, estamos tendo capacitação de português e matemática. Vamos começar agora, essa semana, mais uma capacitação de gestores do fundamental. Então, nós disparamos naquele momento um conjunto de capacitações para a rede inteira, né? E elas vão até o próximo ano,
né, para que a gente possa realmente trabalhar o que é necessário dentro da rede. Muito interessante. E a avaliação dos professores tem sido muito rica, porque nós temos depoimentos ali de professores. Então, eu creio que desta vez a gente conseguiu fazer o que nós sonhamos desde o primeiro momento. Desde 2009, nós queríamos uma capacitação dessa. E quando a gente fala em 3 milhões, esse processo de capacitação não sairia por menos de 8, 9 milhões. O que ocorreu foram que 2 empresas que no dia da licitação concorreram entre elas, houve mais de 56 lances. Elas foram abaixando para entrar no Guarujá. Porque o Guarujá, ele representa muito para o nosso estado de São Paulo. E um bom trabalho no Guarujá repercute muito bem nas outras cidades. Então, as empresas, elas disputaram entrar no Guarujá. Se não me engano, acho que uma era o PET de Curitiba e Planeta Educação. Então, eu nunca vi isso, né? Eu não participo de processo de licitação, eu solicito só. Mas quando eu vi o preço, né, eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Bom. Pra gente foi ótimo, né? Mas aí foi aquilo, olha, nunca vi 56 lances, um foi batendo no outro. E aí, quando fez o contrato, eu tive o primeiro contato com a empresa, a primeira coisa que eu perguntei para o dono da empresa, você vai conseguir fazer aquele projeto que nós desenhamos da forma que está com este valor? Porque senão, eu sou muito chato, eu falei para ele, eu cobro todas as vírgulas aqui. Nesse ponto, olha, eu não participo do processo licitatório, mas quem desenhou o projeto foi os nossos educadores. E ele vai ser desempenhado desta forma, que é esta a nossa necessidade. E eu me lembro que ele olhou para mim, o senhor Namura, falou assim, secretária, eu sei que a senhora não tem obrigação de confiar em mim, porque a senhora não sabe quem eu sou. Mas, nós entramos aqui para fazer uma vitrine. Que ótimo. E aquilo, eu falei, nós vamos por dinheiro. Eu falei, olha, eu vou cobrar isso, eu falei para ele. E tem sido muito gratificante trabalhar. E tem dado certo. Tem dado o trabalho das equipes em conjunto. Todas as capacitações que já foram, acho, quase 5, 6, elas têm tido um elogio muito forte da rede. Não fizemos tudo, ainda falta muita coisa a ser feita, ainda vem bastante coisa aí. Mas o que já foi desempenhado tem dado um bom resultado. Muito bem. Priscila, a gente precisa voltar aqui. A gente precisa voltar aqui para falar sobre educação. A Paulinha está me cobrando que o tempo estourou. Eu vou deixar para você, para você se despedir. Essa câmera é a sua e eu vou me despedir com um trecho aqui. Mas primeiro eu queria que você se despedisse. Foi um prazer, espero ter contribuído, né, de alguma forma em relação ao que tange a educação do nosso município. Estou à disposição na Secretaria de Educação. Tenho um imenso prazer de receber papai, mamãe, vovô e vovó. É só procurar lá na Secretaria, fazer um agendamento. O nosso trabalho é esse, é trabalhar dia a dia para a melhoria da qualidade da educação pública no nosso município e que a gente tenha muita luz aí para frente, porque eu tenho certeza que aquela educação que os pais, os familiares, porque a configuração familiar da criança mudou. Às vezes a criança não tem mais o papai e a mamãe em casa, tem o vovô, a vovó, o titio, o padrinho, mas essa configuração familiar que existe, né, aquela que todos nós sonhamos, né, uma educação transformadora, uma educação que leve a um horizonte muito mais bonito, que ela seja alcançada por todos nós, porque a educação é uma via de mão dupla. Nós fazemos educação dentro das unidades e as famílias fazem fora. Então, a gente tem que se encontrar. Nós temos que trabalhar em conjunto. A educação só transforma se for em conjunto. Então, muito obrigada. Beijo iluminado para todos vocês. Bom, eu quero dizer que o nosso programa está chegando ao seu final, né? Lembramos que o programa Estúdio 8 vai ao ar de terças e quintas-feiras, às 22 horas. Esse programa aqui é um dos programas nossos, pelo canal 8 e 22, talvez passe até na Ilha do Sol, isso depende de você, você decide, né? Além de horários variados ao longo da nossa programação. No YouTube, você pode acessar www.youtube.com/estúdio8tv e ver os programas anteriores, né? E eu queria dizer o seguinte.
Tem aqui... Esse artigo foi plagiado. Se eu te contar a história de observação é melhorar, mas uma vez eu estava lendo, me chegou a Ana Paula, que você falou da UNEP. Você não acredita, plagiaram o teu artigo. Eu falei, como? Eu falei, mas eu tenho, né? Tinha todos os documentos que eu tinha escrito o artigo, a observação é uma arma, né? E aí eu entrei em contato, era do Sul, um coronel. Falei para ele, olha, não queria ser indelicada. Não, ele falou, foi um equívoco. Na hora de pôr o teu nome, eu pus o meu. Ele falou, eu falei, não tem problema. Sem querer. Falei, não tem problema. Eu falei assim, você tira esse equívoco, publica de novo, diz que erroneamente você colocou, porque a gente não vai ter nenhum problema, né? E é um artigo que mas eu gosto tem bastante. uma coisa muito interessante aqui. Você terminando, no meio você diz assim, um lar pode ter mamãe e papai morando juntos ou separados, pode ter vovô e vovó, irmão e irmã na mesma casa, não importa a configuração. A família deve preservar a característica de lar. Lembro-me do medo e da angústia que senti ao educar meus filhos na época em que me separei. Comecei com um pequeno, porém significativo gesto. Coloquei uma plaquinha na porta do nosso novo lar. Aqui mora uma família feliz. Nunca se esqueça ao passar por essa porta que a vida é um presente de Deus. Essa plaquinha está lá até hoje. E eu quero te dizer que eu sempre acreditei que realmente a bênção de Deus é essa. Deus quer que a gente seja feliz, porque somos filhos dele. Então a vida é uma bênção de Deus. E eu só quero dizer o seguinte, se você acredita nisso, seja feliz. Tá bom? Obrigado, Deus Sérgio. te abençoe e te dê muito sucesso e força para continuar esse projeto. E a você que ficou conosco, muito obrigado por ter ficado conosco até essa hora e não se esqueça que nesse canal a gente se vê. Um abração.